Olá, seja bem-vindo ao canal Minutos de Biologia e hoje nós falaremos um pouco mais sobre o método científico, mas de uma forma mais prática. É um experimento que nós faremos. Um fato observado foi que, ao partir esse mamão, em vídeo anterior, eu mostrei para vocês, em vídeo anterior, parti esse mamão e existia aqui dentro uma mosca voando aqui dentro. Impressionante! Além disso, a presença do fungo. Então são duas observações. Qual é a primeira etapa do método científico? Observação de um fato ou de um fenômeno. Qual é? Presença de um fungo dentro de um vegetal que até então estava fechado, cortou e a presença então foi observada aqui desse fungo. E o outro ser que foi observado aqui é uma mosca voando. Mas como é possível? O mamão estava vedado, cortou e a presença de uma mosca dentro de um fruto fechado? Qual é a primeira etapa do método científico? Observação de um fato ou de um fenômeno. Segunda, qual que é? Formulação de um problema. Além de, obviamente, ser um problema porque não tem condições de comer esse fruto, já é um problema. Como que se explica isso? É quando o pesquisador vem e faz na sua mente a velha pergunta: por quê? Por que isso aconteceu? Como que um fruto fechado foi capaz de ter a multiplicação de mofo ou bolor no seu interior? É o fungo. E uma outra observação: como foi possível, então, essa mosca estar presente aqui dentro? Depois da segunda etapa do método científico, que é a formulação de um problema, vem a terceira etapa do método científico, que é a formulação de hipóteses. Hipóteses que possam explicar a presença tanto de um fungo quanto de uma mosca no interior desse vegetal. Formulação de um problema, depois vem a elaboração de hipóteses. Como se explica isso? Muito bem, então qual seria o experimento para poder confirmar essa hipótese que você formulou ou descartar? Nós podemos, obviamente, participar da análise desse vegetal. Nós precisamos analisá-lo com cuidado, principalmente as pessoas que têm alergia a mofo. Eu estou usando aqui uma máscara para evitar essa exposição aos esporos do fungo. Bem, vamos lá então. Vamos partir desse vegetal e a partir desse ato de fazer algumas secções desse vegetal, nós podemos analisar a entrada desse determinado animal aqui dentro, bem como a multiplicação do fungo. Nós podemos, e já foi feito isso anteriormente, analisar a estrutura dessa casca. E uma vez analisada a estrutura dessa casca, não foi observada em nenhum desse canto aqui orifício que explicasse a entrada desse fungo. Foi feito alguns cortes aqui para que a partir desses cortes pudesse sair o que as pessoas vulgarmente chamam de leite do mamão, na verdade é um látex aqui, e não tem nenhum tipo de indício que esse fungo entrou através dessas cavidades. Estou girando aqui, está caindo a semente, que é tranquilo, mas não tem. Foi feita a avaliação tanto nessa extremidade aqui. Não existe nenhum indício de que esse fungo possa ter caído com seu esporo nessa região aqui. Foi feita a análise também desse lado de cá e percebe-se uma certa integridade dessa casca. Então, se alguém formulou que poderia ter entrado a partir de algum outro ponto da casca aqui, nessa região, por exemplo, não foi, porque, na verdade, a gente está observando e não percebeu nenhuma entrada. Mas, ao analisar essa casca, tanto desse lado quanto desse lado aqui, esse ponto, na ponta da faca aqui, percebeu-se um orifício, uma lesão bem fina, onde está até com um tecido mais mole. Esse tecido mais mole que a gente está observando aqui nesse experimento, provavelmente foi o local onde esse fungo multiplicou com mais intensidade. E ao olhar aqui para o interior do vegetal, a gente percebe que essa região ela realmente está mais tomada pelo fungo. Tá? A concentração muito grande nessa região. A gente tem que partir para perceber o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Partindo desse orifício aqui, ó, eu estou percebendo, ó, essa região aqui, ó, olha lá o que está acontecendo. A gente está tentando isolar essa área, ó, isolar essa área aqui. Isolando, vocês estão percebendo? Legal aí? Ó. Estamos isolando essa área, beleza?
Olha lá. Isolamos essa área e vamos tentar entender o porquê dessa alta concentração de fungo nesse local. Ao tentar partir aqui nessa sequência, partir nessa sequência desse orifício, porque aqui é como se fosse um orifício de entrada. Aqui tem o orifício da provável entrada da mosca que fez a ovoposição. Ela tem o seu ovopositor, ou seja, ela tem uma estrutura que é responsável pela inoculação dos ovos. E na medida que essa mosca ela vem aqui, assenta, coloca o seu ovopositor e injeta os seus ovos aqui, nessa região, ela cria uma lesão. E toda lesão que você promove numa determinada casca de vegetal, você abre espaço para que esporos possam entrar aqui. E esses esporos entrando aqui, eles começam a crescer aqui para dentro e desenvolver as famosas o quê? Hifas. As famosas hifas do vegetal. É como se fossem uma lãzinha, um algodão. O esporo, ele vai ramificando essas hifas e o fungo tem uma digestão extracorpórea. Ele vai lançando as suas enzimas no vegetal e vai fazendo essa absorção e deixando o tecido do vegetal totalmente mole, olha para você ver. Então, na verdade, quando essa larva começou a crescer, que do ovo, obviamente, veio essa larva começou a deslocar para dentro dessa cavidade, deixando o orifício maior ainda, e os fungos conseguiram, a partir de então, desenvolver as suas hifas. A partir desse ponto, então, as larvas começaram a se alimentar do próprio tecido do vegetal, passaram por todo o processo de metamorfose, porque é um díptero, é da ordem díptera, ou seja, passa pelo estado de ovo, larva, crisálida ou pupa, também conhecido como casulo, sofre uma metamorfose completa, desenvolve asa, o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen, presença então das patas e se transforma na mosca tradicional. Isso acontece também com a borboleta dentro do seu casulo. Só que isso aconteceu aqui dentro, de tal maneira que, surpreendentemente, quando alguém vem e corta esse vegetal, o que encontra aqui dentro? Uma mosca. Curiosamente, a mosca já estava se desenvolvendo aqui. Uma observação interessante é o seguinte: essa mosca, depois que partiu, essa mosca teve dificuldade de levantar o seu voo. E percebeu também moscas menores aqui no interior. O que leva a ter uma hipótese muito grande a ser confirmada, que é a de lesão da casca feita por determinada mosca. Essa lesão permitiu a ovoposição, ou seja, o depósito dos ovos. A larva entrou, permitiu o esporo do fungo entrar também na sequência, de tal maneira que os ovos evoluíram para eclosão, depois liberou essa larva passou pelo processo de metamorfose, vindo a desenvolver essa mosca, que no momento não estava conseguindo lançar o seu famoso voo, ela não estava conseguindo realizar esse voo, e algumas larvas ainda estavam presentes aqui sem passar pelo processo de metamorfose. Então, por isso que é uma hipótese que, aparentemente, a partir dessa análise, a partir dessa observação, podemos concluir que essa seria uma hipótese plausível, ou seja, que poderia justificar esse experimento. Beleza? Então, é assim que a ciência anda. Você observa um fato, mas nós não podemos parar diante desse fato observado. As pessoas precisam desenvolver a curiosidade. Observa-se um fato. Puxa vida, tem mofo dentro do mamão. Só que o que chamou a atenção? Uma mosca aqui dentro também. Segunda etapa, formulação de problema. Por quê? Por que isso aconteceu? Terceira etapa, elaboração de hipóteses. Quarta etapa, experimento para ver qual hipótese pode ser confirmada. Quinta etapa, conclusão. A conclusão que nós acabamos de ter aqui. Presença da mosca da fruta, lançando seus ovos, a larva desenvolvendo aqui dentro, promovendo o orifício de entrada para o fungo, de tal maneira que ele, a partir desse ponto, ramificou com as suas hifas, desenvolvendo micélio. Micélio, que vulgarmente é chamado de mofo ou bolor. Então, é uma conclusão plausível que nós chegamos. Beleza? Então é isso. Muito bom ter você aqui. Se gostou, curta aí, dê esse apoio. Faça aí a sua inscrição no canal e compartilhe essa ideia para que você e outras pessoas também possam aprender um pouco mais sobre o método científico. A ciência está perto de você, hein? Grande abraço!